misericórdia, eu não sei o que vou fazer nesta manhã. E orei ao Senhor e pedi misericórdia a Ele. E eu me sinto fortalecido pelo anjo dele. Amém? Eu sinto agradecido a Deus, porque Deus está fazendo e Deus vai fazer coisas grandes aqui nesta manhã. Aqui o texto diz assim: Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Capítulo 12. Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então aqui tinha 16 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Isso é importante. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha de repente de Deus. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram à porta de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. O portão de ferro, né? Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou. E me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava, que era a morte dele. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marco, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, você está maluca. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas eles, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago, aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. E de manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa, não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. 16 guardas aqui foram mortos porque não souberam explicar o que tinha acontecido. Mas nós sabemos que é milagre de Deus, é visitação de anjo, é presença do anjo de Deus para dar livramento ao servo de Deus que está fazendo a sua missão, está pregando o evangelho, está ajudando vidas, tirando vidas das trevas, das correntes, e é maravilhoso. E o que é que Deus quer fazer também